Tudo bem, gente? E aí, como que vocês estão? Mais uma semana juntos, né? Ai, que bom. Passando para falar que eu tô morrendo de saudade, né? O nosso plantão de dúvidas, na verdade, foi bem legal. A gente, na verdade, fez o que o meu vídeo, né, de semana passada trouxe para vocês, que foi correção. Né? Fiquei feliz de vocês não terem dúvidas, sinal que nossas aulas aqui estão bem produtivas, vocês estão conseguindo entender muito bem. Né, recebi alguns feedbacks aí, né, de alguns responsáveis, de alguns alunos. Eu estou muito feliz por isso, muito agradecida. Saibam que eu faço esse vídeo pensando em cada um de vocês, tá? Então, assim, eu me dedico, eu passo aqui muito tempo montando esses slides, pesquisando palavras e jeitos da gente comentar sobre os assuntos que vocês consigam entender. Né? Então, assim, por trás desses slides tem todo um trabalho, né, que eu faço, né, que a escola faz. Então, assim, eu queria falar que eu tô com muita saudade, que a gente está trabalhando aqui, né, eu tô trabalhando dia, noite, madrugada, né, em pró de vocês. A educação não pode parar, né? E lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, tem o WhatsApp, tem o e-mail. Então, manda e-mail, né? Manda uma mensagem no WhatsApp, que aí a gente vai tirando as nossas dúvidas, tá bom? Então, como prometido no nosso último vídeo, hoje a gente vai começar a unidade 2, que tem como título Ar, beleza? Só que assim como eu fiz com a outra unidade, na unidade 1, eu vou dividir a unidade 2 em duas partes, né? Se vocês olharem no livro de vocês, lá na página 311, é onde inicia-se essa unidade, vocês vão ver que o conteúdo ele é bem extenso, né? Então, sair jogando para vocês né, o conteúdo, para mim, não é válido. Acho que para vocês também não é válido. Para os responsáveis não é válido. Então, a gente precisa o quê? Absorver. A gente precisa ser uma esponjinha e absorver essas informações. Então, hoje, a gente vai falar sobre propriedades do ar, tá? A gente vai falar sobre, né, elasticidade, expansibilidade. E na outra semana, a gente vai falar sobre pressão atmosférica. E aí, a gente finaliza essa unidade, tá bom? Então, hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre propriedades do ar. Lembrando que eu botei para vocês agora aqui, né, a data que a gente está trabalhando, né, a página e a parte indicando a parte, tá bom? A tia, assim como na última aula, vai dar uma sumidinha, vai aparecer em alguns momentos, tá bom? E vai ser assim nossa aula, tá bom, meus amores? Então, vamos começar. Um beijão, e ó, página 311, em livro 2. Então, a tia apareceu aqui só para a gente falar esse slide aqui. Eu tô cortando um pedacinho aqui da imagem, mas não tem problema. Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o ar, né? A gente consegue sentir aquela brisa gostosa, né? A gente consegue perceber a variação da temperatura daquele ar mais quentinho ou daquele ar mais frio, né? O ar, ele tá à nossa volta, né? Tá em todo momento. Mas a gente não consegue enxergar esse ar, né? Ou enxergar esses gases que compõem o ar. Né? Nós vimos lá na unidade 1 que a gente tem vários gases que compõem esse ar. A gente tem o nitrogênio, nós temos o oxigênio, nós temos o gás carbônico, nós temos outros tipos de partículas, né? Partículas sólidas, né? Como fuligem, por exemplo. A gente tem micro-organismos, né? Compondo esse ar, tá? E a gente fala muito de ar, mas o que é ar, né? Então, o ar, né, tem essa definição, ele vai ser formado, a composição desse ar, né, ele é formado por misturas de diversos gases, né? O oxigênio é um deles, por exemplo, né? É utilizado pela maioria dos seres vivos. Por que a gente está falando maioria? Porque a gente sabe que tem alguns organismos, micro-organismos, que não têm a necessidade do oxigênio, né? Que são aqueles organismos anaeróbicos, que nós falamos também na unidade passada, tá? Então, o ar, né, ele é extremamente importante para todos nós, né? E ele é formado ali por algumas propriedades, tá? Uma outra coisa que é importante a gente ter em mente nessa questão, tá? É que as partículas de gases
quanto mais perto da troposfera, ou seja, quanto mais perto aqui da crosta terrestre, essas partículas são mais unidas. Conforme a gente vai subindo, ou seja, a gente vai elevando a altitude, tá? Essas partículas, elas ficam mais espaçadas. Por isso que a gente chama, né? A gente comenta que o ar está mais rarefeito, por exemplo, né? Meninos sabem bastante disso. Quando os jogadores de futebol, por exemplo, vão para Lima, né? Vão para aqueles lugares que tem, né? Que estão acima ali do mar, né? Os jogadores, eles precisam ficar um tempinho aí sem fazer exercício físico, porque sentem muita falta de ar. Essa falta de ar se dá pela altitude, né? Por conta aí desse espaçamento dessas partículas, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês, né? Propriedades do ar. Então, o ar, ele tem algumas características, né? Que a gente vai ajudar a perceber a existência dele, né? Mesmo a gente não vendo, a gente sente o ar, mas a gente não vê. Então, a gente vai ter aí, né, propriedades, ou seja, características que vão nos auxiliar nisso, tá? Então, quais são essas propriedades, professora? Eu vou marcar aqui para vocês. A gente tem massa, a gente tem o volume, a gente tem o peso e a gente tem aí a pressão, tá? Professora, a gente não já ouviu falar sobre isso? Sim, ainda em sala de aula, meus amores. Lembra quando a gente definiu ali massa, volume, peso? Então, né, e a pressão atmosférica? Então, essa a gente chama de propriedades do ar. São as características que vão nos auxiliar a perceber a existência do ar, tá bom? E eu botei aqui, né, algumas dessas percepções do ar, do vento. Então, para quem não sabe, essa primeira imagem aqui, tá? É uma plantinha chamada dente de leão, tá? É muito comum. E quando nós assopramos, ou quando passa um ventinho mais forte, né? Ela vai se desfazendo, é muito legal. Outra coisa que também, né, que é muito legal, que o ar acaba nos auxiliando, nossa, ficou uma seta toda estranha, é a pipa, né? Para a gente soltar pipa, papagaio, enfim, a gente precisa desse ar, né, para poder levar a nossa pipa. E outra coisa que é muito legal, eu adoro brincar, tá? São as bolinhas de sabão, né? Que a gente lá faz aquela misturinha e depois assopra. Nós sopramos e aí formam essas bolinhas de sabão que ficam aí vagando no ar, tá? Então, a gente percebe que o ar tá ali, mas a gente não consegue enxergá-lo, tá? Então, a gente vai ver agora essas propriedades uma a uma, tá bom, gente? Agora a tia sumiu, mas vocês estão aí me ouvindo, né? Então, olha só, gente, primeira propriedade do ar vai ser massa e volume. A gente vai falar um pouquinho deles, tá? Por que a gente fala deles juntos? Porque eles acabam se complementando, né? Quando a gente fala de massa, a gente está falando da quantidade de matéria de um corpo, tá? E quando eu falo de volume, é o espaço aí que esse corpo está ocupando. Então, por exemplo, qual é a sua massa? Vocês sabem a massa de vocês? Eu sei a minha massa, né? Eu tô aí chegando a uns 74, 75, né? Quilos de massa. Você vai falar assim, não, professora, mas você não tá falando do seu peso? Não, gente. O que a gente, né, mede, na verdade, o que a gente quantifica, melhor dizendo, é a nossa massa, tá? Não o nosso peso, tá? Então, isso é bem importante, tá bom? Então, a gente tá ali quantificando a nossa massa corporal. Porque olha o significado de massa. Massa é a quantidade de matéria de um corpo, ok? E o volume? O volume é o espaço que esse corpo ocupa. Então, por exemplo, eu estou sentado na minha cadeira aqui, então eu estou ocupando espaço. Qual é o volume que eu estou ocupando, né? Isso aí é bem importante. E aí a gente tem aí um exemplo bem legal, fazendo com que a gente consiga entender a diferença de massa e volume. Então, vamos lá, gente. A gente tem aí, né, uma balancinha, né? E a gente tem uma bola. Nessa primeira imagem, vou apontar aqui para vocês, a bola, ela tá ali cheia de quê, galera?
cheia de ar, não é isso? E nessa segunda imagem, ela não, já está vazia, tá? Então, olha só, como que eu sei que o ar existe, né? Então, olha só, nessa primeira imagem, o ar tem ali, né? Tá ocupando o volume, né, de dentro ali da bola, tá fazendo com que a bola tenha volume, tá? E se a gente perceber, a bola, né, ali cheia de ar, ela tem mais massa do que a bola, né, vazia. Isso se dá porque ela tem ar. E o ar também a gente quantifica, tá? Com massa. Deu para entender? A tia vai explicar novamente. Então, olha só, a gente tem duas bolas, uma está cheia de ar e a outra está vazia, tá? A bola cheia de ar, a gente consegue perceber aí que ela tem mais massa do que a bola vazia. Por quê, gente? A massa é a quantidade de matéria de um corpo e o volume é o espaço que esse corpo aí ocupa, tá? Essa mesma imagem, quer dizer, né, diferente, tem lá na página 311. Então, lá, olhem todo mundo lá para a página 311. A gente tem aí duas imagens, tá? Uma de uma bola murchinha, né, murchando, e uma outra da bola cheia. A bolinha que está murcha, ela tem aí 0,345 gramas, tá? E a bola cheia, ela tem o quê? 585 gramas, tá? Ou seja, qual é a bola que tem mais massa? A bola vazia ou a bola cheia? E aí, gente? A bola cheia. Por quê, gente? O ar, ele tem massa e ele ocupa espaço, tá, gente? Então, o ar tem massa e ocupa espaço, beleza? Tranquilos, tá? Então, ó, outro fato aí observado, né, foi que depois dessa bola ter sido enchida aí com ar, ela aumentou o tamanho e mudou o formato. Também, não foi isso? Quando ela tá murchinha, ela tem um formato e um tamanho. Quando ela tá cheia de ar, ela tem outro formato e outro tamanho, tá? O que que isso significa pra gente? Que o ar também tem volume. E a tia colocou aqui para vocês o significado de volume, tá bom? Porque eu sou muito legal. Então, ó, volume é o espaço ocupado por um corpo, ok? Tudo bem. Então, essa é a primeira propriedade do ar, tá? Massa e volume, ok, gente? E o peso, professora? Então, a gente falou sobre, mas e o peso? Então, olha só, como a gente aprendeu lá no livro 1, tá? A ação da força da gravidade, tá? Ela tem relação, né? Então, tudo que é massa é atraído para a superfície do planeta. Então, assim, a gente pode apresentar aqui a massa, né? O ar tem peso. Então, a gente também tem como avaliar o peso desse ar, tá? E isso está intrinsecamente relacionado, tá, com a força de atração. Então, tudo vai para baixo, não é isso? A gente não falou isso? Né? Que a força da gravidade leva tudo para baixo? Então, com isso, a gente gera um peso, tá? Então, botei ele para vocês, ó. Tudo que tem massa é atraído para a superfície do planeta. Assim, por apresentar massa, o ar também tem peso. Então, o ar tem massa, o ar tem volume e o ar tem peso, tá? Esse peso, ele vai depender da força de atração, né? E ele vai ser medido por um aparelho que a gente chama de dinamômetro, que é esse aparelhinho aí que eu botei para vocês. Eu botei dois aparelhinhos, né? A gente pode encontrar de algumas formas aí variadas, né? Então, esse é um instrumento de medição, tá? Para determinar a magnitude de uma força, tá? Então, a gente vai medir aí, né, através disso. Quem já foi no mercado com a mamãe, ou com o papai, com a titia, com a vovó, com o vovô, enfim, já deve ter visto que é muito utilizado isso não só nos mercados, mas nas feiras também. Então, os vendedores, eles, né, colocam ali a sacolinha com os produtos, tá? E nesse caso, eles vão pesar, tá, esses produtos aí nesses dinamômetros, tá bom? Então, eles são utilizados para isso. A gente tem de maneira digital ou de mecânica, eu botei aí para vocês dois digitais, tá bom? Mas é o aparelho que é utilizado, tá, para pesar,
tá? Aí você fala assim, ué, então peraí, a balança que a gente utiliza lá na farmácia, né? Que a gente fala assim, vou lá na balança me pesar. A gente tá falando errado, gente, tá? Na balança é medido a massa. Então, o que a gente avalia, o que a gente quantifica é a nossa massa corporal, tá? Porque o peso, ele é medido no dinamômetro, tá? A massa é medida nas balanças. Por favor, peguem o marca-texto, leem a página 312, que tem todas essas informações lá, tá bom? E aí a gente tem outras 3, né, propriedades aí do ar que são bem legais. A gente tem a compressibilidade, expansibilidade e elasticidade, tá? Então vamos falar aí um pouquinho sobre elas. Então olha só, quem tiver aí alguma seringa em casa, sem agulha, por favor, sem agulha, gente. Dá para fazer aí essa brincadeira, tá? Ela é bem legal, né? É um experimento científico. Então, olha só, quando eu pego uma seringa e puxo o êmbolo é aquela partezinha aqui que eu vou estar mostrando para vocês agora, tá? O êmbolo é isso aqui, ó. Ok? Quando você puxa o êmbolo, você está fazendo com que o ar que está ali na atmosfera, né? Ele entre ali na parte da seringa, tudo bem? Então, o ar, ele entrou, você puxou o ar para dentro da seringa. Se você aperta, né, tampa ali a entrada por onde o ar, né, aqui é a pontinha da seringa, e você volta com o êmbolo, tenta, né, liberar esse ar, né, que está dentro da seringa, a gente vai conseguir até um certo tempo e depois a gente não consegue mais. Por que isso acontece, gente? Porque a gente está comprimindo esse ar. Eu consigo enxergar o que está ali dentro? Não. Mas eu consigo perceber que o ar está ali dentro. Porque eu não consigo, né, retirar esse ar porque a tampinha ali está sendo comprimida, né? Está sendo pressionada, tá? Então, ao apertar o êmbolo, né, ali da seringa, até o finzinho, a gente tampando o orifício de entrada, a gente vai perceber que vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais fazer isso. Por que eu não vou conseguir mais fazer isso? Porque a gente está comprimindo as moléculas de ar que estão ali dentro, tá? O nome disso se chama compressibilidade, tá? É uma das propriedades do ar, ok? Então, se parar de acontecer a compressão, então se eu largar, você vai ver que o ar vai ocupar o espaço, né, que ocupava antes, ou seja, o êmbolo, ele vai voltando sozinho, tá? Até o ponto que a gente iniciou. Como isso se chama? Elasticidade. Por que isso acontece? Porque as partículas de ar, que a gente consegue ver nessa imagem, tá? Elas estão voltando ali para dentro da seringa como antes, tá? Elas estão retornando à posição anterior, beleza? E a terceira aí, propriedade do ar, que também é bem legal, se chama expansibilidade, tá? E aí, como que ocorre a expansibilidade, gente? Quando a gente, por exemplo, utiliza um perfume, ou quando os nossos responsáveis fazem aquele café bem gostoso e o cheirinho desse café vai longe, se espalha pelo ambiente, né? Então, é quando o ar ele se expande e aumenta o seu volume. Então, quando a gente está passando na rua, a gente, cheirinho de perfume gostoso, aquilo dali é expansibilidade acontecendo, tá bom, gente? Deu para entender essas 3 variantes aí, tá? Do ar? Deu? Então, vamos para a próxima. Apareci de novo, né? E por que eu apareci? Gente, porque vocês sabem que eu não me contento com pouco. Vocês sabem disso. Então, ó, achei aqui em casa uma seringa. E aí, juntos, nós vamos fazer esse experimento que eu falei pra vocês, tá? Então, ó, é uma seringa comum, tá? Ela só tá sujinha aqui, mas não é de sangue não, tá, gente? Essa seringa aqui, a tia utilizou, sempre utilizem para experimento, né? Então, ela acaba sujando um pouquinho, tá bom? Então, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar o êmbolo, ó,
O êmbolo é isso aqui, tá bom? Então, a gente vai puxar o êmbolo. Vocês estão vendo que tá entrando alguma coisa aqui? Não, né? Por quê? Eu consigo ver o ar, gente? Não. Não consigo ver o ar, mas eu sei que o ar tá aqui dentro, tá? Agora a tia vai tampar aqui a entrada e vai tentar empurrar o êmbolo de volta. Vamos lá, ó. Aí já não consigo mais, ó, empurrar. Por quê? Tá aqui, ó, olha só. Por que eu não consigo empurrar mais o êmbolo, gente? Porque o ar, ele tá comprimido. Vou largar o êmbolo. Agora eu consigo, ó. Viu? Porque eu já tô liberando aqui a saída de ar. Então, o nome disso é compressibilidade, beleza? Tá? Quando a gente liberou a entrada, tá? E aí a gente teve, né, fui empurrando e as moléculas de ar foram saindo, né? A gente já não tem mais essa propriedade do ar atuando aqui. Agora vamos tentar fazer de novo? É porque tá quebradinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ó, se eu tampar e tentar puxar, eu também não consigo, ó. E o êmbolo, ele vai voltar pro lugar sozinho, ó. Peraí. Deixa eu tentar aqui de novo. Peraí. Opa. Vamos lá. Ó, tô tampando, ó. Tentar puxar o êmbolo. Ó, o êmbolo, ele não vem. Por quê? Não tá entrando ar. Tá vendo? Eu não tenho ar. Ok? Agora, vamos lá. Vamos puxar o ar de novo. Vamos tampar bem aqui. Vamos tentar empurrar de novo, compressibilidade. Ó, não consigo. Tá vendo que o êmbolo tá voltando sozinho, ó, ó. Ó, ele tá voltando sozinho, repararam? Ó, por que que isso tá acontecendo? Elasticidade, né? Então, o ar, ele tá tomando, as partículas de ar estavam lá todas unidinhas, quando elas estavam sendo comprimidas, e quando eu libero o êmbolo, elas voltam a se espalhar ali novamente. Não ficou muito bom, né? Na sala de aula isso ficaria muito melhor, mas acho que deu para vocês verem aí um pouquinho sobre essas propriedades do ar. Foi? Para finalizar, gente, a gente vai falar sobre ar rarefeito, tá? Então, eu falei para vocês que o ar, ele vai ter peso, né? Porque ele está relacionado ali com a força gravitacional, ou seja, com a gravidade. Essa força que faz, que atrai todas as coisas para o centro ali da Terra, beleza? Então, olha só, eu vou ter variações de pressão atmosférica e, consequentemente, eu vou ter variações da formação da união das partículas do ar, de acordo com a altitude, tá? Então, olha só, gente, quando eu tô aqui, né, quando a gente está no mesmo nível do mar, as partículas, elas são mais unidas e a gente tem uma maior pressão sendo feita, né, sobre os corpos, ok? Então, quando a gente está aqui ao nível do mar, a gente tem uma maior pressão e uma menor altitude e as partículas do ar estão mais unidas. Agora, quando eu subo uma montanha como esse rapazinho aqui, ó, fez nessa segunda imagem, ó, vamos ver aqui. Ele tá lá em cima da montanha, um brasileiro que tá com a bandeirinha do Brasil representando a gente. Obviamente que ele está acima do nível do mar. Ou seja, ele tá sofrendo uma menor pressão atmosférica, ele está numa maior altitude e as partículas de ar são mais rarefeitas. Ou seja, a gente tem partículas muito mais espaçadas. As pessoas que sobem essas grandes montanhas, ela acaba sofrendo para respirar porque ela não tem tanta, né, abundância aí de partículas de ar, né, de gases, como a gente tem aqui embaixo, tá? Então, ó, o ar em que respiramos, ele vai ser mais denso do que o ar das montanhas, porque em altitudes maiores a densidade do ar diminui e ele se torna rarefeito. Foi? Deu para entender isso, galera? Deu mesmo. Então, olha só. Essa é a nossa aulinha de hoje, tá? Nossa primeira parte. Então, a segunda parte, a gente vamos falar sobre pressão atmosférica, né? A gente vai falar sobre Torricelli, né? A gente vai falar sobre altitude, continuar nesse assunto sobre altitude e pressão atmosférica, os equipamentos utilizados, tá bom? Então, eu dividi bem. E a dica César de hoje é fazer aí, é bem tranquilo fazer esse experimento aqui,
tá? Que tá lá na página, deixa eu só conferir a página aqui para vocês. Pera aí, tá na página 313. É um experimento que é bem tranquilo, dá para fazer com copo descartável, não utilizando aí o copo, né, de vidro, por favor. Tá? Um recipiente de água, acho que na quarentena dá para fazer isso com o papai e com a mamãe, com o tio e com a vovó, né? Com quem estiver aí perto da gente. E nesse experimento, gente, a gente vai compreender sobre essa questão, né, de uma das propriedades do ar, que é a matéria. Tá? Então façam isso, depois me mandem lá, professora, eu fiz, ficou legal, deu certo, tá bom? Então, ó, um grande beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a parte 2 da unidade 2, tá bom? Então, não fiquem, professora, você não deu matéria toda. Não, calma, gente, eu tô dando parte por parte, tá bom? Um beijão para vocês, tô morrendo de saudade, se cuidem, hein? Um beijo, fiquem com Jesus.